Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui começando mais um vídeo, mais um dia nessa semana, fazendo análises seríssimas a respeito do que a Bíblia diz e sobre como algumas pessoas, alguns teólogos, alguns oradores, alguns pastores, alguns líderes religiosos vêm interpretando determinados assuntos à luz da Bíblia. E hoje eu já quero começar desejando a quem está aqui no chat ao vivo, a Ivanildes Lopes, o Cláudio Márcio, a Ercília, a Renilda, a Lilian Oliveira, a Dinha Reis, a Dani, quem mais está aqui? A Juliana Carvalho, a Andréia Macena, quem mais está aqui? A Josi Pereira, a Miriam Silva, tá falando que tá aqui de novo, que bom. A Eliette Fraga. Família, aproveitando, eu já quero começar fazendo dois apelos a vocês. Primeiro, se você tiver um pedido de oração a respeito do seu casamento, acesse manualdocasamento.net/oração. Você vai para essa página do nosso mural de oração. E aqui nessa página você vai ter a opção, tá? Eu estou aqui acessando o site. Aqui você vai ter os pedidos de oração, tá vendo? Que já foram feitos por outras pessoas. E aí quando você estiver aqui, aproveite para orar por alguns desses pedidos e já deixe o seu pedido de oração também, tá bom? Acesse manualdocasamento.net/oração. Esse é o primeiro apelo que eu tenho a fazer a vocês. O segundo, a Miriam me lembrou isso, ela dizendo que estava aqui outra vez. Hoje eu estava olhando as estatísticas do senhor YouTube, que me disse o seguinte, que agora em novembro, esse mês que passou, mais de 134 mil pessoas assistiram a mais de 2 vídeos nossos aqui do canal e não se inscreveram no canal. Olha só, que coisa, né? Que absurdo. Vocês que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez ou pela terceira vez, que já perceberam que aqui nós temos um ministério de pregar a palavra do Senhor a quem está precisando, trazer luz para o casamento de acordo com o que a Bíblia ensina. Se inscreva no canal. Não vai custar nada para você. É apenas um clique, ó. Vai custar uma dedadinha ali em inscrever-se e você já vai estar inscrito no canal. Talvez você pense assim, não, eu vou me inscrever, aí vai ficar vindo recomendações e tudo. É só você não ativar o sininho. Agora, se você quiser saber toda vez que nós estamos ao vivo aqui para fazer ou atendimento, ou uma análise bíblica, ou um vídeo específico, então você ativa o sininho, tá? Mas você que está aqui assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva. É o meu apelo a você nessa tarde de hoje, tá bom? Dia 2 de dezembro, exatamente às 14 horas e 4 minutos, horários de Brasília. Certo, família? Quero só estender ainda, né, o nosso boa tarde a Helena e a Tereza Souza, a Miriam Costa, que também chegaram aqui no chat agora. E hoje nós vamos fazer uma análise de um vídeo da Rede Novo Tempo, já faz alguns anos esse vídeo, inclusive, mas é uma análise teológica por parte do pastor e apresentador do programa Na Mira da Verdade, né, Leandro Quadros. E eu quero destacar aqui o que eu tenho dito nos outros vídeos. O nosso propósito dessas análises não é em nenhum momento ofender, agredir, desmoralizar, quer seja o orador em especial, quer seja a instituição a qual ele pertence, tá? Então, nosso propósito aqui é pegar o que essa pessoa que se debruça na palavra de Deus, que é estudioso, assim como todos os demais, né, que passaram por aqui essa semana e que ainda vão passar, o que eles estão dizendo sobre um determinado assunto importante no contexto do casamento e se de fato está à luz da Bíblia. Então, antes de nós proferirmos ofensas, falsas acusações, sabe? Falar, olha, ele faz isso por causa disso, por causa daquilo, e os interesses, e que não presta, é falso profeta. Calma, não é nada disso, tá? Ao longo da nossa caminhada cristã, nós sempre estamos aprendendo. E por vezes podemos cometer equívocos, tá? Então, diante disso, nós não estamos aqui para julgar quem estará no vídeo, tá? Não é essa a razão. Nós vamos
analisar a interpretação bíblica. Simples assim, tá bom? É importante eu dizer isso justamente para que vocês não fiquem inflamados se porventura for dito algo contrário à nossa interpretação, tá bom? Dito isso, família, vamos então começar. O Claudenir está dizendo ali que gostaria de fazer uma pergunta. Faça sua pergunta, Claudenir. E ao longo do vídeo, tendo a oportunidade, eu farei a leitura dela, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Já colocando. Ok. Já estou me ajustando. Agora nós começaremos então a interpretação. Vamos lá. Acontece cada vez mais na nossa sociedade é relacionado ao divórcio. E a Bíblia trata muito bem essa matéria do divórcio. Só que a gente percebe que existem alguns entendimentos aí de que a Bíblia dita algumas coisas. Por exemplo, que o pecado, uma pessoa que se separou ou se divorciou do seu cônjuge, não por adultério, mas quem sabe por incompatibilidade, por algum problema que não deu certo, ela está em pecado. E muitas vezes é considerado isso um pecado que praticamente é eterno, não tem perdão. É isso mesmo, professor? Só fazendo aqui uma apresentação a vocês, se porventura não assistiram a esse programa, Na Mira da Verdade, este outro apresentador, o Tito, ele normalmente pega perguntas, né, de telespectadores. E aí ele pega uma pergunta e ele aplica questões morais, questões emocionais à pergunta e passa ao Leandro Quadros, né, tido por um professor de teologia. E então o Leandro Quadros faz a pergunta. Aqui, por exemplo, era uma questão simples acerca do adultério, né? Se porventura alguém casou de novo, alguém cometeu adultério, estará sempre em adultério. Mas aí ele faz todo essa aplicação, né? Seria justo? É certo? Deus não perdoa? Vai viver infeliz? Mas preste atenção, não é porque eles estão falando do casamento, tá? Essa é uma prática em todo o programa. Então ele pega as perguntas, por mais simples que ela possa aparecer, e aí eles trazem na prática todo um apelo emocional, psicológico, como se fosse nós mesmos, né, fazendo esse tipo de pergunta e colocando-nos na situação, tá bom? Então, só para justificar o porquê que esse personagem está fazendo essa pergunta ao Leandro Quadros e por que ele está inflamando a pergunta para que o Leandro Quadros responda, tá bom? Explicado isso, vamos dar sequência. Pois olha, Tito, apesar de a Bíblia realmente ter um padrão alto, uma norma altíssima em relação à importância do casamento, a Bíblia não ensina que existe o adultério eterno, assim como pensam muitos cristãos, né? Muitos cristãos pensam que se uma pessoa cometeu um erro de adultério, né, e se casou com outra pessoa que não dentro dos moldes bíblicos, essa pessoa nunca mais tem perdão. Nós devemos evitar dois extremos. Primeiro, pensar que o sangue de Cristo não tem eficácia para perdoar alguém. E o segundo extremo é rebaixarmos a norma de Deus, achando que qualquer um pode se divorciar do jeito que quiser e dizer depois o seguinte: eu me arrependi. Na verdade, existe o perdão, mas quando há um arrependimento sincero. Mas antes de abordarmos isso, eu só queria mencionar brevemente as duas ocasiões em que a Bíblia permite um novo casamento. A primeira, o título é em Mateus 19:9, e daí tem uma outra referência que é muito parecida, em Mateus 5:32, que diz assim: Jesus falando: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, a Bíblia ensina que Deus tolera, permite o segundo casamento quando há o adultério por parte do cônjuge. Certo, vamos parar aqui por um momento. A princípio, o que ele afirma acerca dos extremos, né? Acreditar que um pecado não tem perdão, no caso de adultério. A pessoa cometeu o adultério e ela vai estar sempre condenada por aquele pecado. Realmente esse é um extremo que a Bíblia não sustenta.
E nós também não devemos ir para o outro lado, achar que não seremos condenados por nenhum pecado. Ou seja, são dois extremos que nós não podemos caminhar porque a Bíblia de fato não ensina dessa forma. Agora, quando ele vai fazer a análise da possibilidade do casamento, de um segundo casamento, e ele escolhe uma passagem bíblica, eu já quero começar dizendo para você que a escolha desta passagem bíblica que ele fez, ela foi muito sábia no intuito dele defender que um segundo casamento é possível. Por que eu estou dizendo que foi muito sábia? Porque acerca dos evangelhos, Jesus, principalmente no livro de Mateus, Jesus trata a respeito do mesmo assunto duas vezes. Então, a primeira vez é em Mateus 19, que lá é bem conhecido. Ontem nós falamos a respeito de Mateus 19. Hoje nós vamos falar de Mateus 5. Em Mateus 19, os fariseus chegam até Jesus e provam a Jesus questionando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E então Jesus rebate, né? Ele fala assim: olha, não leste que no princípio Deus criou homem e mulher, e por isso o homem deixa teu pai e tua mãe, une-se a tua mulher, se torna uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E aí eles questionam: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus fala: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Portanto, vos digo que qualquer um que se divorciar da sua mulher, né, ou se repudiar a sua mulher, por qualquer motivo que não seja, né, imoralidade sexual, e casar-se com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada também comete adultério. Por que eu estou falando que a escolha desse texto para se defender o segundo casamento foi sábia? Porque quando você vai pegar o texto de Mateus 19, eu não sei você, né, que está assistindo o vídeo, vocês podem colocar aqui no chat para mim, mas eu aprendi uma coisa na escola chamada interpretação de texto. E eu aprendi interpretação de texto em duas disciplinas. Eu tinha uma professora de história que ela passava textos na aula e ela fazia com que nós lêssemos e interpretasse o texto. Então, era muito exaustiva a aula dela, porque nós não lidávamos com questões da história propriamente dito, mas sim com interpretações de texto, na disciplina de história. E na disciplina de português, nós também lidávamos com interpretações de texto. Ou seja, eu aprendi interpretação de texto em duas disciplinas, história e português. Quem aprendeu também dessa forma, deixa aqui no chat para mim. Então, o que acontece? Quando você pega o texto de Mateus 19, o que você vai fazer? Você vai interpretar o texto. Então, antes de você ir para o verso 9 e simplesmente ler que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual e casar-se com outra comete adultério, antes de você pegar só esta passagem, você vai ler o texto para você compreender. É assim que eu aprendi na escola. Então, uma interpretação de texto nos exige isso. E quando você faz isso em Mateus 19, é muito claro, é muito explícito que Jesus está tratando da lei de Moisés, que é a lei que os fariseus mencionaram, que é a lei do divórcio. Então, quando você lê Mateus 19, é muito claro essa questão. A interpretação de texto de Mateus 19 é evidente o que ela está tratando. Só que o que acontece? Existem alguns casos de pessoas que parecem papagaio. Ou seja, eles não querem saber de interpretação de texto, eles não querem saber de argumentos, eles não querem saber de leitura. Eu já vi pessoas que pegam Mateus 19, 9, e você não consegue fazer a pessoa ler nenhum verso. Ela simplesmente fala assim: olha, Jesus disse que em caso de adultério pode se casar de novo. Não, meu amigo, mas vamos ler. Jesus disse que em caso de adultério pode se casar de novo. Ou seja, são pessoas que não tem como você conversar a respeito disso, tá? Mas, como eu estou falando para você, quando você pega Mateus 19, existe um contexto. E o contexto ele é muito claro em relação a isso. Ou seja, qualquer interpretação que você faça, você vai verificar que Jesus está tratando de uma lei específica, o da imoralidade sexual, da qual Moisés permitiu carta de divórcio. E só existe uma lei que Moisés cita
a palavra divórcio. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Simples assim. Tranquilo, né? Só que agora ele foi para Mateus 5. E agora eu quero ler com vocês Mateus 5. E agora vocês vão entender por que eu disse que Mateus 5, para quem quer defender o segundo casamento, ele é um texto mais fácil para esse aspecto. Mas eu vou te mostrar que a palavra do Senhor ela não se contradiz. Quando nós vamos para Mateus 5, a partir do capítulo 5, na verdade, você tem o famoso Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças e tudo. E é maravilhoso, eu amo estudar o Sermão do Monte. Agora, quando você vai para o verso 32, presta atenção, vamos ler Mateus 5, 32, que foi o texto citado pelo professor. Ele diz bem assim: eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada também comete adultério. Presta atenção aqui. Assim como Mateus 19, 9, Jesus diz a mesma coisa em Mateus 5, 32. A mesma frase. Só que agora aqui nós temos um problema. Porque lá em Mateus 19 nós tínhamos o contexto dos fariseus, que fizeram duas perguntas para Jesus, que queriam testar a Jesus, que citaram a lei de Moisés. Mas aqui não tem fariseus. Aqui Jesus está sentado sobre uma pedra no monte e simplesmente proferindo verdades, riquezas espirituais a quem está te ouvindo. E aqui não tem fariseus. E agora, por causa disso, eu pego esse verso, embora seja praticamente a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus 19, agora vai me exigir um pouco mais para eu interpretar esse texto. Agora, quando nós falamos, a Miriam Costa está até dizendo, né, que ela é professora e vê muitos problemas de interpretação de texto. Então, Miriam, se eu preciso interpretar um texto, eu preciso fazer o quê? Fazer uma leitura de versos anteriores e posteriores, né? Então vamos entender o seguinte. Quando nós vamos aqui, quem está com a Bíblia aberta, abre aí a sua Bíblia, por gentileza. Pega aí sua Bíblia em Mateus 5. O que você vai perceber? Que na Bíblia nós temos, quando você começa um capítulo, você tem normalmente, né, na sua Bíblia, se for semelhante à minha, aqui não vai dar para ver por causa da luminosidade, mas o que você tem? Você tem a narrativa de um texto e você tem algumas palavras escritas acima em negrito, em preto mais forte, que seria como se fosse um subtítulo ou um título do texto que está a seguir. Tá? Então você tem títulos. Por exemplo, se eu pegar aqui em Mateus 5, quem estiver acompanhando, por gentileza, abra aí sua Bíblia. Em Mateus 5, você já começa com as bem-aventuranças. Quando chega no verso 12, você tem os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. No verso 17, você tem o cumprimento da lei. No 21, você tem o homicídio. No 27, você tem o adultério. E no 31, você tem o divórcio. E aí já no 33 seria os juramentos. Ou seja, o escritor, quando fez a narrativa bíblica, ele foi escrevendo tudo aquilo que ele via. Tudo aquilo que o Espírito Santo lhe motivava a escrever. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, esses títulos da narrativa, não foi Cristo quem deu isso, ou seja, Cristo em um momento ele não virou para quem estava observando a história e falou assim, olha, agora coloque o título, o divórcio. Eu vou falar sobre o divórcio. Não, não teve isso, tá? Então, esses títulos não foi posto por Jesus. Segunda coisa interessante em relação a isso, que esse título também não foi posto por quem escreveu a Bíblia. Nós temos apenas a narrativa normal da Bíblia. De onde vieram esses títulos? Esses títulos vieram daqueles que traduziram a palavra, principalmente para o idioma português, sabendo da complexidade da Bíblia e da dificuldade que muitas pessoas simples possuem para conseguir interpretar a Bíblia. Então eles dividiram certas narrativas com títulos,
Ou seja, é possível você ler do verso 31 ao 32, que está sob o título de O Divórcio, e saber que ali está tratando do divórcio. Você está percebendo? E já no verso 33, já não fala mais de divórcio, fala de juramentos. Ou seja, nós sabemos disso porque tem esse título. Então isso torna a leitura muito mais agradável, muito mais simples, muito mais organizada. Estou falando a verdade, Miriam? A Miriam é professora, está nos acompanhando aqui. É dessa forma, Miriam? Coloca aqui para mim no chat, por gentileza. Diga se eu estou correto nessa minha interpretação linguística, né? Vamos colocar assim. Só que o que acontece? Agora então nós vamos ler o que está sob esse subtítulo de O Divórcio. Verso 31 e 32. Presta atenção. No verso 31 diz assim: também foi dito, aquele que deixar a sua mulher e lhe dar carta de divórcio. Espera aí. Agora o verso 31, ele faz menção à lei de Moisés. Agora ele falou assim, olha, também foi dito, aquele que deixar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Ou seja, a única lei que dizia acerca de carta de divórcio é a lei de Deuteronômio 24. Ou seja, quando Jesus vai para o verso 32 e diz assim, eu porém vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. Ou seja, a lei de Deuteronômio 24 já dizia isso. Ela já dizia isso, que não poderia se separar a não ser pela imoralidade sexual. Ou seja, quando nós vamos a esse contexto aqui, nós vemos que Jesus ele fez a invocação da lei de Deuteronômio 24, que falava da lei do adultério, e ele deixa claro, ele diz assim, olha, segundo a lei do adultério, não pode se separar a não ser por imoralidade sexual. Ou seja, era a única razão pela qual poderia se separar. Então aqui, em Mateus 5, 31 e 32, é o mesmo contexto de Mateus 19, 9. A mesma coisa. Inclusive, se você for parafrasear Mateus 5, 32 e Mateus 19, 9, você vai ver que é praticamente a mesma estrutura de texto. A mesma coisa. Jesus ele está reforçando o que ele disse no monte lá para os fariseus. A mesma coisa. Então Jesus ele não foi pego em mentira, ele não contradizeu o que ele mesmo havia dito e ele não contradizeu aquilo que Moisés havia escrito na lei. Agora, você quer ver uma interpretação mais profunda em relação a isso? Quando nós pegamos a partir do verso 27. Olha por quê. No verso 27, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. E se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o de ti e joga para longe de ti. Melhor é perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Então presta atenção. Quando nós lemos aqui a partir do verso 27, Jesus está falando de adultério. E olha que situação interessante, porque a carta de divórcio ela só poderia ser dada pelo homem. A mulher não poderia dar carta de divórcio. Só o homem poderia dar carta de divórcio. E aí, curiosamente, Jesus começa o verso 27 falando de adultério. E já o adultério, tanto o homem quanto a mulher poderiam ser mortos por causa do adultério. Ambos, homem e mulher. Então, se um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, ambos eram mortos. Ou seja, o adultério não feria somente a mulher. Já o divórcio, quem era prejudicada era a mulher. E aí o que Jesus já começa dizendo no verso 27? Ele já chama atenção para a maneira com que os homens procedem em relação às suas mulheres. Então Jesus já começa falando assim, olha, você lembra que foi dito para não cometer adultério? Pois bem, mas saiba que se você, homem, olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, tu já cometeu adultério com ela. Então, é melhor você arrancar o teu olho
e lançá-lo para longe de ti do que te queimar todo no inferno. Então presta atenção. A partir do verso 27, Jesus já começa uma narrativa acerca de casamento e a postura do homem em relação à sua mulher, chamando a atenção que muitas das vezes o homem condenava a sua esposa por adultério, ele queria apedrejar a sua mulher por adultério, e nós vemos isso mais adiante, né, quando os fariseus trazem até Jesus uma mulher apanhada em adultério e eles exigem um apedrejamento dela. E Jesus já fala assim, olha, mas presta atenção, quando você, homem, olha para uma mulher com intenção impura, diante de Deus você já cometeu adultério. Ou seja, Jesus chamou a atenção disso. Logo em seguida, Jesus fala assim, olha, e também foi dito para você dar uma carta de divórcio à sua mulher. Ou seja, eles pegaram a lei de Deuteronômio 24 e agora começou a dar carta de divórcio como bem entendia. Sabe? Simplesmente falava assim, olha, eu descobri coisa da minha mulher, eu não preciso provar, a lei não me exige que prove, então está aqui a carta de divórcio, vou me casar com outra. Jesus continua no mesmo contexto, e agora ele lembra de Deuteronômio 24, falou assim, agora deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um que der carta de divórcio à sua mulher, não sendo por imoralidade sexual, que é o que diz lá na lei de Deuteronômio 24, e fizer com que a sua mulher se case com outro, está cometendo adultério. Está fazendo com que ela cometa adultério. Ou seja, perceba que quando você vai para Mateus 5, embora seja possível você compreender quando você faz uma interpretação de texto, agora um pouco mais minuciosa, com um pouco mais de atenção, é possível você ver que Jesus ele não está se contradizendo com Mateus 19. Ele não está. Só que Mateus 5 sozinho vai te exigir um pouco mais. Então, num programa de televisão ao vivo, onde as respostas precisam ser rápidas e as suas afirmações precisam ser concretas para que os seus telespectadores acreditem naquilo que você está falando, Mateus 5:32 é a melhor escolha. Porque você traz Mateus 5:32, alguém em casa vai ler, e aí se depara com Mateus 5:31, e aí não consegue ver muito nexo, aceita isso por uma verdade absoluta e fica por isso mesmo. Por isso que eu mencionei no início que, né, para quem quer induzir o leitor a acreditar que um segundo casamento é permitido, acaba sendo esse texto a melhor escolha. Tá? Porque se você não fizer uma interpretação mais precisa, você de fato é enganado por essa interpretação. Tá bom? Agora, para eu concluir a minha análise nesse ponto, eu só quero dizer, se porventura tem alguém que está nos assistindo hoje pela primeira vez, coloca aqui no chat, por gentileza. Até para eu saber se tem alguém que está assistindo pela primeira vez aqui no chat. Tá? Coloquem aqui para mim, que eu quero saber se tem alguém que está assistindo pela primeira vez. Coloca aqui no chat, por gentileza. Cadê? A Miriam Silva estava falando assim, acabei de me inscrever. Miriam, você ainda não era inscrita? Olha só, hein? Olha, a Jennifer Natália, primeira vez. O Claudenir Manhães, primeira vez. A Kilmaline, também primeira vez. Luciana Santiago, primeira vez. A Mayla Laiane, primeira vez. A Ingrid Ferreira, primeira vez. Coisa boa, que coisa boa. O Claudenir, né, mencionou a primeira vez. Coisa boa, que alegria. Se inscrevam, viu? Se inscrevam no canal. Família, já que é a primeira vez que vocês estão aqui, eu vou explicar. A imoralidade sexual, o professor vai falar a respeito disso daqui a pouco, aqui ela é traduzida, né, do grego para o português, mas o original do grego é a palavra porneia. E aí a palavra porneia no grego, ele pode ser aplicado para adultério, tá? Pode ser aplicado para adultério, pode ser aplicado para prostituição, pode ser aplicado para fornicação, pode ser aplicado para relações sexuais com animais, ou seja, para várias áreas, né, de cunho íntimo sexual pode ser aplicado esse termo porneia. Entretanto, a lei de Deuteronômio 24, ela foi escrita no hebraico, ou seja, não é as mesmas traduções. No hebraico,
você tem palavras diferentes para a imoralidade sexual, você tem palavra diferente para adultério, você tem palavra diferente para prostituição, você tem palavra diferente para fornicação. E aí quando nós vamos para Deuteronômio no capítulo 22, você tem Moisés escrevendo as leis, onde ele fala sobre o pecado da fornicação e a consequência, o pecado da prostituição e a consequência, o pecado do adultério e a consequência. Então, em caso de adultério, a lei previa a morte. Descobriu-se um adultério, morte. Ponto final. Então, aqui, quando ele fala em imoralidade sexual e da carta de divórcio, então ele não está falando de adultério, porque a lei dizia que em caso de adultério era morte. Uma curiosidade interessante é que quando ele usa imoralidade sexual, que é o termo porneia, poderia ser interpretado como adultério. Entretanto, quando Jesus ele coloca aqui que aquele que se casar-se comete adultério, ele não chama de porneia. Ele usa outro termo. Então ele usa o termo moicheia. Agora, se Jesus queria deixar claro que em caso de adultério poderia separar, ele não teria usado o termo porneia. Ele teria usado o termo de adultério. Igual ele fez logo em seguida, quando ele falou que aquele então que se casar comete moicheia, comete adultério. Você está percebendo? São apenas detalhes. Ainda em Deuteronômio 22, Vanusa Dias, Francisca Fernandes, que estão aqui pela primeira vez, preste atenção. Então em Deuteronômio 22 também diz que aquele que cometiu o pecado da prostituição também deveria ser morto. E o pecado da prostituição era um pecado que só atingia as mulheres. O homem não se enquadra na lei da prostituição. E lá, a mulher que cometesse o pecado da prostituição, ela também deveria ser morta. Então, aqui quando fala de porneia, né, de imoralidade sexual, nós não podemos interpretar como prostituição, porque a lei dizia que em caso de prostituição era morte, e não da carta de divórcio. Logo, esse texto também não trata-se de prostituição. Fornicação também não se aplica, porque a lei dizia que se porventura um homem e uma mulher fossem pegos em ato de fornicação, o que seria fornicação? Duas pessoas solteiras tendo relações sexuais, com a intenção ou não de se casar, mas consensual. Então o que acontece? A Bíblia dizia que em caso de fornicação, agora deveria haver o casamento e não a carta de divórcio. Você está percebendo? Então em caso de fornicação não era morte e nem carta de divórcio, mas era obrigada a se casar. O que sobrou então nessa história toda? Agora, quando nós vamos para Deuteronômio 24, em algumas versões chama de imoralidade sexual, igual Jesus citou aqui, em outras chama de indecência, que trata-se de um homem e uma mulher, no caso a mulher, que teve intimidades, ou seja, trocou beijo, trocou carícias, trocou declarações com um outro homem, sem perder a sua virgindade. Porque se ela perder a virgindade, aí se transforma em prostituição e ela deveria ser morta. Se ela não perdeu a sua virgindade, ela casou pura, mas com essa manchinha no seu passado, então o homem não tinha o direito de matá-la, mas ele poderia mandá-la embora. Ou seja, anularia o casamento com a carta de divórcio. Você está percebendo? Por isso que aqui Jesus falou exatamente sobre divórcio. E ele fez menção, não é um divórcio popular, ele falou assim, no verso 31. Foi dito, aquele que deixar a sua mulher lhe deu uma carta de divórcio. Quem disse isso foi Moisés, uma única vez, em Deuteronômio 24. Ou seja, Jesus aqui ele não está banalizando o divórcio. Ele está invocando uma lei que foi dada e que deveria ser respeitada. E aí, como ele está falando dos homens que acusam as mulheres de adultério, Jesus chama a atenção que quando ele olha com impureza para uma mulher, ele também está cometendo adultério. E aí Jesus fala acerca do divórcio. Fala assim, olha, vocês estão aí divorciando as torta e direita, mas saiba que se divorciar não sendo por imoralidade sexual, comete adultério. Se vier a casar com outra mulher, e a mulher que se casar com outro homem comete adultério também. Ou seja, coerência bíblica, tá? A Bíblia aqui em Mateus 5, a partir do verso
27 até o 32 está coerente com Deuteronômio 22, com Deuteronômio 24 e com Mateus 19. Ou seja, não existe nada contraditório aqui. Contraditório é eu olhar para esse verso que Jesus diz e eu tentar achar aqui uma afirmativa de Jesus falando que pode se casar de novo. Então, eu até desafio você que está aí no chat, pega a sua Bíblia e lê. Acha em algum lugar aqui de Mateus 5,32, Jesus falando que pode se casar de novo. Pode procurar aí, eu tenho certeza que você não vai achar, porque não tem, tá? Não está escrito aqui. A menos que a sua Bíblia foi redigida por alguma outra pessoa e ela adicionou isso, porque todas as Bíblias certificadas que existem no mundo não contêm essa ordem de Jesus, tá bom? Feita essa análise, vamos dar sequência no vídeo. E o termo divórcio, ou melhor, adultério, como aparece em Mateus 19,9, é um termo amplo. Aqui agora ele vai falar do termo porneia, tá? Como ele é amplo e pode ter várias aplicações, igual eu mencionei anteriormente. O termo porneia, de onde se originou a palavra pornografia, se refere tanto ao adultério, quanto ao incesto, à bestialidade, homossexualidade, lesbianismo e por aí vai. Então, numa circunstância dessas de imoralidade sexual, Deus permite que a pessoa inocente, nessa história, diríamos assim, tenha um novo casamento. Uma outra circunstância é a de Romanos. Presta atenção numa coisa. Prestem atenção numa coisa. Ontem nós fizemos essa menção a respeito do vídeo de Augustus Nicodemos, aonde ele faz uma leitura aleatória, ele faz uma aplicação e logo em seguida ele fala assim, olha, porque a parte inocente pode se casar novamente. Leia, releia e leia mais 300 vezes e você não verá Jesus dizendo que a parte que sofreu um adultério, a parte que sofreu uma imoralidade sexual, a parte que sofreu uma prostituição, pode casar-se novamente. Procure, leia. Você não vai achar isso. E eu vou te explicar o porquê que você não vai achar isso, e eu vou te explicar o porquê o Leandro Quadros não citou nenhuma passagem referente a isso. Simplesmente porque não existe este conceito na Bíblia. Não existe. O conceito que a Bíblia traz mediante um pecado chama-se perdão. Ah, Diego, mas não é justo. Eu sou obrigado a perdoar, mas presta atenção, também não existe justiça em você virar as costas para o seu cônjuge, porque a justiça pertence a Deus. Deus invoca para si o poder de ser justo, de ser juiz, e não eu e não você. Então, esse conceito de dizer assim, a parte inocente casa-se novamente, não existe. Você não tem essa afirmação na Bíblia. Vá de Gênesis a Apocalipse, vá ao contrário, mude o idioma, leia de cabeça para baixo. Não existe. Você não vai achar isso. Não tem essa narrativa. É por isso que todas as pessoas, Leandro Quadros nesse vídeo, Augusto Nicodemos no vídeo de ontem e outros que nós ainda veremos essa semana, você vai ver que não citam passagem bíblica, porque não existe esse conceito. Isso é um senso de justiça humana. É aquele senso assim, me traiu, me abandonou, então tá bom. Como é que eu pago por esse pecado? Aí agora vem a igreja com uma normativa. Peraí, realmente nos sensibilizamos com você. Então fala o seguinte, você casa de novo. E ele vai estar sempre em pecado. Ou seja, é um apelo emocional humano e não uma orientação bíblica, tá? Em relação a esse assunto. Vamos dar sequência. Nos 7:2, que diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, quando há a morte do cônjuge, Deus também permite e tolera um segundo casamento. Não é? Então, nessas duas... Presta atenção numa coisa interessante. Miriam Costa, mais uma vez, vamos falar sobre interpretação de texto. Ele fez uma menção, que eu já mostrei aqui para vocês, que houve uma interpretação equivocada, né? A respeito de Mateus 5, 32.
Aí ele chama agora, ele invoca Romanos 7, verso 2, que diz assim, por exemplo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido estará livre da lei do casamento. Ótimo, então aqui não há muito o que se questionar, somente em caso de morte, correto? Mas eu já falei para vocês que a Bíblia é coerente, que a Bíblia não se contradiz, não é isso? Vamos ler o verso 3? O que vocês acham? Podemos ler, família? Vamos ler? Coloca aí no chat para mim. Podemos ler? Só para ficar mais firme essa sustentação. Olha o que diz o verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, então está livre da lei, e assim não será adúltera se vier a casar com outro marido. Presta atenção que eu não fui longe. Eu peguei o verso seguinte que o próprio Leandro Quadros citou, deixando claro que se tiver vivo, não importa, casou-se de novo, não importa a razão pela qual se separaram, casou-se de novo é adultério. E agora eu posso dizer acerca daquilo que eu estava falando a respeito do texto. Eu não estou aqui simplesmente falando, gente, é óbvio, é isso. Não, eu estou lendo. O próprio Paulo, que ele está citando para defender a questão de um novo casamento mediante a viuvez, o próprio Paulo diz, se estiver vivo um dos cônjuges e casar-se com outra pessoa, independente do motivo pelo qual se separou, comete adultério. Vamos fechar esse assunto com o último verso, e presta atenção, eu fiz a menção para vocês de passagens que são explícitas, que dizem não se pode casar de novo. É explícito, está escrito isso. Passagens bíblicas que diz, se casar de novo, comete adultério. É explícito. Eu não estou aqui falando, gente, é óbvio. Não, porque o que ele quis dizer. Não, porque isso no hebraico. Não, eu estou lendo passagem que diz ordem expressa. Mas para não ficar somente em Romanos 7, 2 e 3, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, que diz assim, aos casados mando não eu, Paulo dizendo, mas Deus, que a mulher não se separe do marido. A ordem é não se separe. 11. Se porém se separar, ou seja, se o outro ir embora, porque realmente depende da vontade dos dois para ficar casado, mas o outro foi embora, se separou, ou por abandono, ou por vício, ou por adultério, qualquer que tenha sido a razão, se separou. Verso 11. Que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. Ou seja, enquanto existem interpretações igual a que o Leandro está fazendo hoje, igual a que nós já estudamos essa semana e vamos estudar amanhã, enquanto muitos pegam e falam assim, porque aqui o que Jesus quis dizer, não, porque aqui o que está aqui no grego, não, porque aqui o que na verdade, enquanto usam-se esses tipos de argumento, eu cito para você passagens bíblicas que diz, fique sem se casar. Se separar, fique sem se casar. Está vivo o marido? Casou-se com outra? Cometeu adultério. Ou seja, eu não estou trazendo aqui nenhum, malabarismo teológico. Eu estou lendo passagens explícitas, com ordem expressas. Não pode. Se casar, comete adultério. Fique sem se casar. Ponto final. Ou seja, não tem nenhum malabarismo, Eu não sou dotado de um dom especial que olha. Não, isso é o poder do Espírito Santo elucidando palavras que são claríssimas. E se você está entendendo isso, você pode ter certeza que não é por minha causa. Não foi eu que escrevi a Bíblia. E quem nos dá a entender, a compreender isso, é o poder do Espírito Santo. Somente Ele, tá bom? Não vamos em nenhum momento tecer glórias e honras a quem não é devido. Se você está compreendendo
claramente o que a palavra de Deus diz, não é por causa do manual do casamento, não é por causa do Diego. É o Espírito Santo de Deus que está elucidando a sua mente, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Agora, vamos dar sequência no vídeo. As circunstâncias é que a Bíblia menciona que uma pessoa pode voltar a casar-se. Agora, tem muitos irmãos de várias igrejas que estão nos acompanhando agora e que não se divorciaram dentro desse contexto bíblico. E aí, o que fazer? Será que tais irmãos estão em adultério eterno? Eu queria lhe mostrar que Deus só considera imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. De acordo com Mateus 12, 31 e 32, quem rejeitar constantemente os apelos do Espírito e atribuir a obra dele como se fosse algo feito por Satanás, blasfemando contra ele, este é o pecado imperdoável que chega no momento em que a pessoa endureceu tanto o coração que o Espírito não tem mais como alcançá-la. Se você for ler Mateus 12, no que diz respeito ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai ver que foi adicionado algumas afirmações que não consta na Bíblia. Mas, como isso já seria propriamente de teologia, né, profunda e não diretamente ao casamento, eu vou deixar passar isso, em um outro vídeo a gente explica isso melhor. Mas fica a dica, vai lá e lê o que diz a respeito do pecado imperdoável, tá? E você vai ver que a situação é um pouquinho diferente. Agora, a Bíblia não ensina em nenhum texto que uma pessoa que adulterou não pode receber o perdão de Deus. Até muito pelo contrário. E isso é importante, eu quero complementar o que ele vai dizer aqui por um seguinte, ó. O pecado do espírito, o pecado do adultério, ele é um pecado que sim, pode ser perdoado. Note a incoerência espiritual quando eu digo assim, olha, se o teu esposo cometeu adultério, então você pode se casar de novo, ele não. Ok. Mas e se ele se arrepender? Aí ele deixa de cometer o adultério. E agora? E agora não pode mais haver a reconciliação? Não pode haver a restauração? Você está percebendo? Então, quando eu digo para alguém assim, olha, você é a parte inocente, você pode seguir a sua vida, porque ele cometeu adultério. Então, eu estou me contradizendo nisso. Porque agora eu estou afirmando que ele nunca vai ser perdoado. E por isso, algo que Deus diz que estaria unido até a morte, eu estou separando. Você está percebendo? Então, quando o Leandro Quadros traz essa afirmativa, né, quando ele fala assim, olha, o pecado do adultério não é um pecado eterno. Existe a possibilidade de arrependimento. Então ele está se contradizendo quando ele diz assim, olha, a parte inocente pode casar de novo, porque o outro adulterou. Então ele adulterou, então para ele não tem perdão. Então ele não pode agora, mediante do pecado, conforme a palavra do Senhor diz, que Deus, além de perdoar o pecado, ele nos purifica de toda injustiça. Então agora Deus não pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Deus não pode restituir aquilo que o pecado tomou. Porque a própria palavra do Senhor diz, as palavras de Cristo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, aquilo que o pecado tira, Deus restitui quando ele perdoa. Então, mediante um casamento, o adultério destrói um casamento, mas o perdão de Deus não reconstrói esse casamento. Você está percebendo que se eu não ir longe, eu não vou nem para a Bíblia, mas usando as próprias palavras do Leandro Quadros, existe uma incoerência muito grande. Quando eu afirmo que, olha, a parte inocente está livre. Agora, o que cometeu adultério, ele está condenado até a morte para ficar sozinho. E aí, logo em seguida, ele fala assim, não, o pecado do adultério tem sim perdão. Então, peraí. Então, não vamos correr atrás, porque tem um homem, minutos atrás, que condenou até a morte. E agora tem perdão? E se tem perdão, agora ele pode voltar para o casamento? Ele não pode, porque nós casamos a mulher dele com outro. Está percebendo? Vamos dar sequência. Nós lemos em 2 Samuel 11 um exemplo do que, na minha opinião, é o adultério mais grave mencionado na Bíblia.
Vou ler 2 Samuel 11, 1 a 5, diz a seguinte: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi cometeu um adultério muito grave. Por quê? Além de ele ficar com a mulher do próximo, aproveitando-se, diríamos assim, da sua condição de rei, se você ler do verso 6 até o verso 25, Davi ainda cria uma estratégia para matar o marido de Batseba, para ele poder ficar com ela. Ou seja, isso aqui foi um adultério acompanhado de um homicídio. Agora eu lhe pergunto, será que Deus não perdoou Davi? Pelo contrário. Quando você lê 2 Samuel 12, você percebe que Deus perdoou Davi. Porque Davi se arrependeu de coração. Tanto que o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, é o resultado do arrependimento sincero de Davi por ter adulterado e matado o marido da mulher para ficar com ela. E se você ler na genealogia de Jesus, você vai perceber que além de Davi, Batseba é até mencionada numa delas. Ou seja, Davi não teve, pelo menos Deus não falou para ele assim: olha, agora para você ser perdoado, deixa essa mulher, já que o marido dela está morto, e só a partir do momento que você deixar dela eu vou te perdoar. Deus não agiu assim. Batseba foi mulher de Davi depois, durante toda a vida. O que Deus fez? Dos males, Deus teve que escolher o menor. Davi iria mandar ela embora, ela sem o outro marido, ou iria agora assumir a responsabilidade pela besteira que ele fez e prover um lar para essa mulher e para depois filhos que teve com ela? Vamos fazer algumas correções. Note que aqui nós temos uma interpretação bíblica seguida de um apelo emocional, né? Um apelo moral, trazendo, poxa, vai deixar abandoná-lo, tal. Só que o que acontece? Existe uma incoerência nisso que foi citado. Por quê? Não é a questão de Deus ter partido para o menor dos problemas. Porque se você for observar o próprio 2 Samuel no capítulo 11, ainda no capítulo 11, no verso 26, ele fez menção até o verso 25, né? No verso 26 diz assim: ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em casa, e ela lhe foi por mulher. E lhe deu um filho, mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Então presta atenção. O casamento, a união de Batseba com Davi se deu antes do profeta Natã ir até a presença dele. Então, quando existe todo aquele diálogo, quando existe o arrependimento de Davi e quando existe a condenação que Deus trouxe, Davi já estava casado com ela. Então não é questão de Deus ter falado assim: olha, vamos partir para o menor dos problemas. Não, não é essa a questão. Ele já era casado com ela quando o profeta chegou. Só que agora nós precisamos entender essa situação. Porque ele disse assim: olha, porque Deus não falou que se perdoasse, para perdoar teria que mandar embora. Calma lá. Vamos entender o que a Bíblia diz. Existem 3 situações nessa história. E você vai identificar comigo quais são essas 3. Primeira situação, adultério. Escreve aqui para mim, família, no chat, para a gente gravar bem. Primeiro problema a ser resolvido aqui, adultério.
Coloca aí para mim no chat, adultério. Eu estou falando isso porque eu uso dessa didática, né, para você escrever, para você, quer seja num papel, se você tiver um papel e uma caneta, escreva para você decorar. Porque essa história de Davi, ela causa muita confusão em muitas pessoas. Então, escreve aí, o primeiro problema foi o adultério. Quando que foi cometido o adultério? Quando Davi mandou chamar Batseba e se deitou com ela. Primeiro problema a ser resolvido, adultério. Segundo problema dessa história. Agora que Batseba ficou grávida, Davi manda chamar Urias para que se deite com ela, para que nascendo o filho, creia ele que esse filho era dele. Mas Urias se nega a fazer isso. E então Davi manda assassinar Urias. Então coloca aí, o segundo problema, assassinato, homicídio. Eu acho que escrever homicídio é mais fácil que assassinato, né? Escreve aí, homicídio. Segundo problema é homicídio, tá? Escreve aí para mim. Segundo problema, homicídio. Foi cometido o adultério, foi cometido o homicídio, e agora nós temos a terceira situação. Agora nós temos novo casamento. Coloca aí para mim. Novo casamento não, né? Segundo casamento. Coloca aí para mim, segundo casamento. Segundo casamento é o terceiro problema. Coloca aí, segundo casamento. Então nós temos essas três situações nessa história. O adultério, o homicídio e o segundo casamento. Só que agora presta atenção na situação. Quando o profeta Natan aparece a Davi, e agora eles conversam, ele conta toda uma história, né, de um homem rico e de um homem pobre, e que o homem rico tomou algo que o homem pobre tinha e tal, e falou de uma injustiça e não sei o quê, e aí pergunta ao rei Davi, falou, rei, diante de um caso desse, você como rei tendo que julgar, qual a sentença que você dá? E ele fala assim, um homem desse tem que morrer. E ele falou assim, pois bem, você é esse homem, porque Deus te deu tudo. Deus te deu mulheres, lembrando que Batseba não foi a segunda esposa de Davi. Davi já tinha mais esposas nesse momento. Tá? Batseba não foi a segunda. E aí o que acontece? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí ele fala assim, olha, pois é, você é este homem. Porque você foi lá, tomou a mulher de Urias, você ainda mandou matar Urias, sabe? E agora você está falando que este homem deve morrer. E você é este homem. Imediatamente, agora, Davi se joga ao chão e ele exclama, eu pequei contra Deus. Sabe, quem está passando por essa situação, né, do marido ter ido embora, da esposa ter ido embora em adultério, e fala assim, Diego, como pode? Faz tantas coisas maus, ruins. Davi estava em adultério e ele estava cometendo atos inacreditáveis, sabe, inacreditáveis. Até o momento em que caiu a ficha, o Espírito Santo tocou ele se jogou ao chão e falou assim, meu Deus, eu pequei. Pequei contra Deus. E eu, como rei, eu dei a minha sentença já, sentença de morte. Devo morrer. E agora, Natan lhe toca aos ombros e fala assim, Davi, presta atenção, Deus te perdoou. Deus te perdoou. Não é que Deus o perdoou antes dele clamar o perdão, mas é porque diante de um arrependimento sincero, o pedido de perdão de Deus é concedido a qualquer pessoa. E Natan fala assim, olha, está perdoado. Está perdoado. Só que agora nós temos três problemas a serem resolvidos aqui. Nós temos o problema do adultério, nós temos o problema do homicídio e nós temos o problema do segundo casamento. Problema do adultério. Deste adultério deu um fruto, uma criança. E agora, você pode fazer a leitura a partir do capítulo 12. Alguém deveria morrer por esse pecado. Alguém deveria morrer por esse pecado. E Davi disse que ele deveria morrer. Só que agora, o profeta Natan diz assim que Deus pouparia a vida de Davi, mas não a vida da criança. Então a criança viria a morrer. O problema do adultério e a sua consequência é resolvido com a vida da criança. Então agora, diante de um pecado que Davi cometeu e ele pede perdão acerca do adultério, Deus perdoa, mas a criança há de morrer. Então morreu a criança.
Agora nós temos outros dois problemas. Nós temos o problema do homicídio e do segundo casamento. A respeito do homicídio, o que o profeta Natan diz? A partir do verso 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família. Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para a tua mulher. E assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Ou seja, agora, o problema do adultério já está resolvido. Nós temos que resolver o problema do homicídio e do novo casamento. Como Deus chama atenção que ele matou a espada dos inimigos a Urias, agora a espada também entraria na casa dele. Ou seja, agora nós estamos resolvendo o segundo problema. Ele se arrependeu, pediu perdão, ótimo. Entretanto, a consequência daquele pecado estaria ali agora diante dos olhos dele. Aquele homicídio não passaria limpo aos olhos de Deus. E você conhece a história. A espada realmente, a partir daquele momento, não se afastou da casa de Davi. Ele viu, inclusive, um irmão ser morto, um filho ser morto pelo próprio irmão. Ele viu um filho ser morto querendo lhe tomar o trono. Ou seja, Davi acabou vivenciando aquilo. Mas Deus tratou desse problema. Tratou do adultério e tratou do homicídio. Só que engraçado que realmente Deus agora não falou do segundo casamento. Deus não trouxe menção do fato de Davi ter se casado com Batseba. Por que não trouxe? Porque quando ele agora se casa com Batseba, Batseba era viúva. Ou seja, diante da lei era lícito este casamento. Não havia erros nesse casamento. Os dois pecados grandiosos desse problema é que antes desse casamento lícito houve um adultério e um homicídio. Quando Davi agora se casa com ela, agora já era lícito essa possibilidade, porque ela era viúva, ela já havia pranteado o falecido, então ela podia se casar. E agora Davi se casa com ela. Agora, se faz necessário eu trazer uma explicação de um contexto histórico. Qual que é essa explicação? Nós temos na Bíblia a narrativa de que muitos patriarcas e reis tinham mais de uma mulher. Você não tem narrativa bíblica de reis da nação de Israel se divorciando das suas mulheres, mandando as suas mulheres embora. A Bíblia traz o caso do rei Assuero, né, e Vasti. Entretanto, o rei Assuero não era o rei da nação de Israel, tá? Não confunda isso. Fato é que a nação de Israel e os seus reis não havia divórcios, nós não temos relato de divórcio. Tanto que Davi, para se casar com Batseba, ele não se divorciou das suas mulheres. Apenas aumentou mais uma mulher ao seu casamento. É o que hoje nós chamamos de casamento poligâmico. Um homem e várias mulheres. Deus aceita esse tipo de relação? Agora eu diria que Deus tolerou. Por que eu digo tolerou? Porque todos os casos, todos, desde Abraão até o último rei da nação de Israel, todos os casos em que havia um casamento poligâmico trouxe consequências terríveis. É só você lembrar quando Agar se junta a Abraão, fazendo aquele triângulo amoroso, né? Abraão, Sara e Agar, e aí lembrar de como se deu origem às duas nações mais inimigas do mundo até os dias de hoje. Aí você vai para Jacó, por exemplo, e suas duas esposas. E aí você lembra como as tribos se dividiam logo depois. Aí você lembra que os irmãos, né, filhos de uma mesma mulher, tramam agora contra um dos primogênitos, José, né, José não era. Mas enfim, essa é uma longa história. E tramam contra ele. Enfim, você tem todos os casos de casamento poligâmico, os traços de uma maldição. Ou seja, Deus tolerou, mas
todo o preço causado por esse pecado, pode ter certeza, foi pago pelos homens que optaram por isso. Só que agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, por exemplo, nós temos um ajuste a respeito disso. Paulo, escrevendo a respeito disso, ele diz que aquele que quer ser ministro da obra do Senhor, aquele que quer ser um cristão genuíno, que seja marido de uma só mulher, conforme foi feito no Éden. Deus não criou Eva, Maria e Joaquina para Adão. Não, um homem e uma mulher. Simples assim. No meio do período desenvolveu-se um costume errado. Deus tolerou, mas cobrou o preço disso ao longo da história. Quando chega no período de Cristo, é-se renovada a aliança e agora é reajustada essa questão. Acabou. É marido de uma só mulher. Está percebendo? Então, em relação a essa questão de Davi e Batseba, aos meus olhos, à luz da Bíblia, isso é claríssimo. Havia 3 situações. 2 Deus resolveu. A outra não era ilícita nesse aspecto, tá? E foi resolvida. Então, em relação a isso, eu creio que não existe controvérsias. Agora, a respeito do que o Leandro Quadros fez menção, e em respeito àqueles que estão assistindo pela primeira vez, que ele fala assim, olha, Deus não exigiu que ele mandasse embora Batseba para que então lhe fosse perdoado o pecado. É verdade, aqui não houve esse pedido porque não havia algo ilícito nesse aspecto. Mas quando nós vamos para o livro de Esdras, no capítulo 10, nós temos a narrativa de um povo que estava escravo, ou seja, gerações como escravo, e eles constituíram casamentos ilícitos à vontade de Deus. E aí no capítulo 10 de Esdras, nós temos a seguinte narrativa. Enquanto Esdras orava e confessava a Deus, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças. Porque o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda existe esperança. Verso 3. Agora façamos uma aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Ou seja, diante de um casamento ilícito, faz necessário o abandono desse pecado para que Deus possa perdoar. A grande questão de Davi e Batseba é que houve pecados anteriores ao casamento. E Deus cobrou a conta de cada um deles, conforme nós lemos. Entretanto, o casamento dele com Batseba era lícito. Agora aqui em Esdras 10 nós temos casamentos ilícitos, de um povo agora que está chorando, clamando, confessando seus pecados diante da casa de Deus. E quando eles percebem que os casamentos são ilícitos, eles fazem uma aliança com Deus dizendo, Senhor, nós vamos mandar embora nossas mulheres para endireitarmos com o Senhor. Ou seja, para aqueles que estão em um segundo casamento, se faz necessário abandonar esse casamento para se endireitar-se com Deus. Porque o pecado do segundo casamento é o pecado do adultério. E enquanto você permanecer nesse pecado, você permanece como um adúltero. Ok? Feito esses esclarecimentos, vamos dar sequência ao vídeo. Então, meu amigo, Deus não quer realmente que os seus filhos se divorciem. Malaquias 2,16 diz que Deus abomina o repúdio. Agora, se você cometeu este erro, e se você se arrependeu com um coração sincero, assim como Davi... Presta atenção. Eu vou pegar essas palavras dele e concluir. Se você cometeu esse pecado, cometeu adultério, se divorciou, casou-se de novo, mas se arrependeu, conforme Jesus diz, aquele que
pede perdão, aquele que confessa o teu pecado e deixa, este alcança a misericórdia. Jesus não, né? Isso está em Provérbios. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Aqueles que eram apanhados em pecado, que confessavam o seu pecado a Jesus e Jesus perdoava, falava assim, agora vai, não peques mais, não continue no pecado. E agora é possível nós imaginarmos que ele vai dizer isso, né? Então se você cometeu esse pecado e tudo mais, vamos ouvir. Eu lhe garanto que o mesmo sangue de Cristo que purificou a vida de Davi e deu a ele uma nova chance, o sangue de Cristo purifica também a sua vida e lhe dá uma nova chance. A eficácia. Qual é a chance que Jesus me dá de me perdoar um pecado e eu permanecer no pecado? Não me entra isso na cabeça. Se você que está aqui no chat quiser me explicar isso, você me explica, mas não entra na minha cabeça. Não entra. Presta atenção. Eu já contei aqui uma analogia, né, a respeito do arrependimento e o abandono. Eu vou na padaria e eu compro um doce que está lá no cantinho da vitrine. E aí eu pego esse doce, aí eu mordo ele. Aí eu descubro que ele tá duro, sabe? Tá velho, tem bichinhos brancos saindo. Aí eu vou dizer para uma pessoa que está do meu lado, assim, olha, eu me arrependi de ter mordido esse doce. Se eu me arrependi, o que se espera que eu faça logo em seguida? Que eu jogue esse doce fora. Mas qual é o sentido de eu pegar esse doce e eu falar, eu me arrependi desse doce? Eu me arrependi de ter comprado ele. Vou comer mais. Oh, como eu estou arrependido. Oh, que tanto de bichinho, bolorô, tá mofado. Qual é o sentido? Eu não consigo entender o sentido. Eu não consigo, simplesmente eu não consigo entender. Eu consigo olhar para o caso de Davi e ver que de fato ele cometeu um pecado e ele se arrependeu. Quando ele se arrepende, ele já está casado, mas entenda, o casamento é lícito. Os pecados que ele cometeu contra Urias e contra Batseba, esses sim Deus pagou, fez ele pagar por esses pecados. Mas o casamento era lícito. Mas e agora, quando eu pego e chego para Deus e falo assim, Deus, eu abandonei a minha mulher. Eu abandonei os meus filhos. Eu me arrependo disso. Mas tem mais, Deus. Além de eu ter abandonado, eu me casei com uma outra mulher que poderia ser de qualquer homem. Mas eu me casei com ela. Sabe? E agora, conforme a tua palavra, eu também a fiz dela adúltera. Mas sabe, Deus, eu me arrependo disso. Eu me arrependo. E aí Deus pega e fala assim, eu te perdoo, meu filho. Pois é, mas eu vou continuar com ela. Eu me arrependo, mas eu não vou atrás dos meus filhos que eu abandonei. Eu me arrependo, mas aquela mulher que eu abandonei lá atrás, eu também não vou atrás dela, não. Eu me arrependo muito de ter casado com essa nova mulher. Mas eu também não vou largar ela, não. Vê aí o que o senhor faz por mim. Você está percebendo? O quão incoerente é eu chegar a Jesus e falar, Jesus, me perdoa pelo meu pecado, mas eu vou continuar pecando. Ou você acha que quando Jesus te perdoa para uma modalidade, aquela modalidade não te aplica mais? Então significa que se você roubou um dia, e você pede perdão a Deus por ter roubado, falou, Senhor, eu roubei. E Jesus vai falar assim, ok, mandamento não furtarás. Correto? Correto. Ok, perdoado. Ótimo, então agora eu posso roubar o quanto eu quiser, porque eu já recebi um perdão a respeito de roubo. Porque é essa a ideia que se passa acerca do adultério. Então eu cometi adultério. Onde estava o meu adultério? O adultério estava em me casar-se de novo. Este é o pecado do adultério. Então eu cometi esse pecado. Ok?
pecado do adultério, perdoado. Então agora você pode permanecer nesta origem de pecado, você pode permanecer no pecado, porque como eu já te perdoei, então eu já não vou mais. Você está percebendo que não tem como conceber essa ideia racionalmente à luz da Bíblia? Não tem como, sabe? Não tem como. E aí agora, para eu trazer uma explicação, eu preciso fazer igual o Leandro. Porque agora eu preciso usar do aspecto moral, emocional. Eu falo assim, olha, Deus é Deus de amor, Ele vai te dar uma nova oportunidade. Olha, Ele fez isso com Davi, Ele vai fazer com você, sabe? Ele vai permitir que você seja feliz de novo. Ele vai. E eu preciso partir para apelos emocionais, para convencer você de uma aberração teológica, porque não existe isso na Bíblia, sabe? Não tem essa racionalidade. Pensa o seguinte, vamos analisar uma situação. O problema de um adultério e de um novo casamento envolve algumas pessoas, tá? Vamos situar aqui comigo, família. Presta atenção. Nesse caso que o Leandro trouxe em questão, tá? De um novo casamento. Primeira pessoa que nós temos o problema, a mulher que foi abandonada. Então, é a primeira pessoa. Ajudem aqui para mim, família, coloca no chat. Primeira pessoa, mulher abandonada. Coloca aí para mim, mulher abandonada. Me ajudem nisso, tá? Para eu ir lendo aqui no chat, para eu não me perder. Mulher abandonada. Nós temos o segundo aspecto aqui nessa história. Segunda pessoa. Nós temos os filhos. Os filhos abandonados. Coloca aí, filhos abandonados. É a segunda pessoa. Nós temos uma terceira pessoa nesse problema. A nova mulher. Coloca aí, nova mulher. É a terceira pessoa. Obrigado, Luciene. Colocou bacaninha ali. Número 1, mulher abandonada. É isso mesmo. Terceiro, a nova mulher. Quarta pessoa, os familiares. Familiares da primeira mulher, familiares da segunda, os seus familiares. E a quinta pessoa, você. Você, tá? O homem, no caso. Você não, né? O homem. Então nós temos esses 5 problemas para resolver. Nós temos essa equação. Tem professor de matemática aí no chat? Lembra das equações, problemas? Vamos resolver esse problema? Como é que a Bíblia diz para resolver esse problema? Bem, o homem, ele vai pegar a nova mulher, vai lhe pedir perdão pelo pecado do adultério cometido, vai despedir essa mulher e vai restaurar, presta atenção, ó, família, filhos e primeira mulher. Então, nesse problema, só sobrou um de fora, que foi a nova mulher. Só que ela foi inserida no adultério. Então, esse casamento com ele não foi lícito. Logo, ela pode se casar com outro homem. Ponto final. E aí ela arruma um outro marido, solteiro, certinho, resolveu o problema. As famílias estão felizes, ela agora casou, resolveu o problema. Mas agora vamos fazer a equação proposta pelo Leandro Quadros. Nós pegamos você, ou o homem, né, que casou-se de novo, e aí nós olhamos para o homem, eu vou usar aqui o polegar, esse polegar vai ser o homem, e eu vou olhar para o homem e vou falar assim, olha, casa de novo, você merece ser feliz. Já não basta a desgraça que você causou em tantas vidas, pense em você agora. Sim, ache uma mulher, uma nova mulher, aquela que você tinha, você já conheceu toda a intimidade dela, você já expôs toda essa intimidade, você já conheceu o que ela tem para te oferecer, né? Igual um produto, um suquinho que você pega assim, ó, e você chupa até ficar só o bagaço e joga fora. Você já fez isso, arruma uma nova mulher, tá bom? Oh, como você é bonitinho. E aí como é que fica os outros? Dane-se os outros. Porque agora a mulher que ficou abandonada vai continuar abandonada, sabe? Aí o filho abandonado, sabe o que a gente propõe para ele? Dá um celular para ele, põe internet, põe jogo. A vida vai educar ele. A mulher que foi abandonada, a gente pega e fala assim, não, faz o seguinte, casa de novo. Você foi a parte traída, a parte inocente. Arruma um outro homem, casa de novo. Aí nós pegamos a família que nós fizemos os compromissos, a aliança, o pai que pelejou para casar a filha virgem, pura, que deu o sangue para dar uma boa festa, para celebrar
a união dos dois. Aí nós pegamos essas pessoas mais velhas que nós devemos respeito e nós falamos assim, o problema é de vocês, a filha é de vocês, se vira, cuidem aí. E aí nós vamos atrás de uma outra para destruir a vida dela também. Basicamente é essa a proposta que o Leandro trouxe, sorrindo e falando, você merece uma nova chance. Você está percebendo? E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, família? Eu não estou querendo trazer sensacionalismo aqui, não. Mas presta atenção. Muitas das vezes nós pegamos uma situação dessa. Nós pegamos uma situação dessa daqui, ó, dele. E aí nós tentamos trazer uma situação mais cômoda, né? Falar para o homem, olha, se você já fez isso, continua, vai lá, é isso aí mesmo, casa de novo, você merece uma nova chance. Aí eu venho aqui, ó, eu acho que vocês não vão ver. Aí eu atendo por dia 100, 200 mulheres abandonadas com depressão, com vontade de cometer suicídio, com filhos indo para o homossexualismo, rejeitando, repudiando o pai, ofendendo e agredindo mães. Aí eu tenho que lidar aqui com sogro, com sogra, sabe, que estão em depressão porque vê a filha abandonada, com um casamento destruído, num leito de hospital, com uma depressão, com uma doença. Você está percebendo? E aí, por causa de tudo isso, é que eu digo para você, eu não estou querendo fazer sensacionalismo não, mas por trás de um homem que agora ele diz que você merece uma nova oportunidade, existe uma família destruída, existe uma mulher destruída, existe um filho destruído. Como que nós resolvemos essa equação? Acaso Deus não olha para os demais? Deus não olha? Porque no caso de Davi, Deus olhou. Urias foi injustiçado e foi morto à espada. Deus olhou para Urias e trouxe a espada para dentro da casa de Davi. Deus olhou para Batseba, uma mulher que agora era viúva, que estaria condenada a sofrer por resto da vida. Concedeu a ela a oportunidade de se tornar mulher de um rei. Deus olhou para ela. A Davi, Deus também olhou para Davi, diante do pecado do adultério, matou o filho que ele esperava. Ele teve que ver a filha ser estuprada, ele teve que ver filhos serem mortos. Deus olhou para todos os personagens da história. Quando eu digo para um homem que cometeu adultério, que abandonou sua família e quer destruir a vida de uma outra mulher, e eu vejo uma pessoa falando assim, você merece uma nova chance. Você merece uma nova oportunidade. Eu estou vendo alguém colocando uma visão, olhando para um indivíduo. E não está olhando todo o cenário. Porque em todo esse cenário existem pessoas sofrendo. Existem pessoas que estão abandonadas. Existem pessoas que estão clamando a Deus por justiça, por misericórdia. Enquanto o homem está lá, buscando uma nova oportunidade. Me perdoem se eu me exaltei aqui, mas eu simplesmente acho isso um absurdo. Nós olharmos apenas por um lado, não trazer fundamentação bíblica para essa fala e ainda trazer de sensacionalismo barato. Você merece uma nova oportunidade. A graça do sangue de Cristo é maior do que nós podemos imaginar. E por isso, se você teve um arrependimento sincero, siga a sua vida adiante. Se tu teve um arrependimento sincero, vá reparar os danos causados. Se tu teve um arrependimento sincero, abandone o pecado. Se tu teve um arrependimento sincero, faça aquilo que Cristo certamente lhe orientou por meio da tua palavra. Quando nós vamos para 1 Coríntios 7, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 7, no verso 11, lá é dito, fique sem se casar ou reconcilie com a sua mulher, reconcilie com o seu marido, houve um arrependimento sincero, converta-se, volte para o teu caminho, restaure aquilo que o teu pecado destruiu, reconcilie-se com a sua mulher e não vá se casar novamente, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Confiando em Deus e na sua graça e seguindo o conselho de Cristo em João 5,14. Vai e não peques mais. Agora, isso não significa que, por tomarmos decisões erradas, não colhamos muitas vezes os resultados disso. Deus perdoou Davi. Mas em 2 Samuel 12 percebemos também que Davi pagou um alto preço pelas consequências do seu erro. Há leis naturais. Deus nos perdoa, mas as leis naturais, diríamos assim, não nos perdoam. Por exemplo, se eu me atirar de um prédio do 20º andar,
e me arrepender de ter feito isso, Deus vai me perdoar, na hora. Só que a lei da gravidade não me perdoa. Eu vou pagar como resultado. O mesmo acontece. Gente, muito cuidado com sensacionalismos baratos, viu? Com esse tipo de comparações, tá? Muito cuidado com isso. Porque quando ele faz esse tipo de afirmação dizendo que é impossível haver reparação, eu pulei do prédio, me arrependo, a lei da gravidade vai cair, lembra que a Bíblia diz o contrário disso. Lembra? Profeta Jonas? Profeta Jonas estava fugindo de Deus, estava em alta tempestade, sabe? Foi jogado ao mar, engolido por um peixe. E ele se arrependeu. Deus fez com que o peixe fosse lá e cuspisse ele na cidade e ele cumprisse a obra. Agora vai me dizer, agora como eu já pulei, né? Fazer o quê? Não, peraí. Não é esse Deus que eu conheço. Com as nossas demais escolhas. Tenha consciência disso. Não se divorcie. Invista ao máximo no seu casamento. Agora tenha em mente uma outra coisa. Casamento é feito por duas pessoas. Além de Deus. Com Deus é a terceira, obviamente. Mas considerando que Deus sempre faz a parte dele, um casamento é feito por duas pessoas. Se os dois não decidirem crescer juntos, melhorar, amarem-se, se não tomarem essa decisão diária, não tem como. Agora, se os dois decidirem com Deus, aí sim a coisa vai dar certo. Não pense em desistir do seu casamento, faça tudo o que for possível para preservar. Porque se você sair dessa relação com os mesmos defeitos e com os mesmos problemas emocionais que você tem agora, você vai estar simplesmente trocando de endereço. Porque os mesmos problemas você levará para uma outra relação. Agora, se você já passou por um divórcio e não teve como reverter a situação, vou lhe dar um conselho de amigo. Presta atenção, antes de você ouvir o conselho de amigo, eu vou invocar aqui, antes do conselho de amigo, as palavras de Paulo. Se vier a se separar, fique sem se casar. Ou reconcilie com seu marido. Conselho de Paulo, conselho da Bíblia, conselho de Jesus, o conselho de Deus. Se vier a se separar, passou pelo divórcio, fique sem se casar ou se reconcilie com seu marido. É o que a Bíblia diz. Vamos ouvir o conselho de amigo do Leandro. Fique um tempo a sós, lendo bons livros sobre relacionamento, fazendo psicoterapia, para que, se você vier a ter uma nova relação conjugal um dia, dentro da vontade de Deus, você possa estar plenamente curado ou curada para você ser realmente feliz. A pessoa que se divorcia e em breve vai para uma outra relação, a tendência é trazer os mesmos problemas que levaram ao divórcio anterior. Então invista em você, na sua autoestima, no seu relacionamento com Deus acima de tudo, e aí Deus vai guiar você, abençoar você no seu novo relacionamento e nas decisões que você tem que tomar daqui em diante. Família, a respeito dessas últimas palavras dele, eu quero chamar a atenção só para uma última coisa. Nós já estamos encerrando o vídeo. É o seguinte, o pecado do adultério, qualquer outro pecado, ele não prescreve. Entendeu? Tem alguém aqui da área do direito que poderia fazer uma explicação aqui no chat, o que significa prescrever? Deixa aqui para mim no chat, tá? Para quem está assistindo ao vivo. Eu vou fazer uma explicação simples. Não existe prazo de validade para pecado, tá? Não prescreve. Não tem essa questão de falar assim, nossa, mas o meu pecado foi há tantos anos. Será que eu ainda preciso me arrepender? Será que eu ainda preciso confessar? Ah, Diego, mas olha, isso faz 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ei, não importa. Enquanto houver vida, enquanto houver um pecado que não foi confessado, arrependido e abandonado, o pecado está em vigor. É simples assim. Então não tem essa história de, olha, você passou por um divórcio, faz o seguinte,
fica um tempo sozinho, espera passar um tempo, lê uns livros, faz terapia, faz isso, faz aquilo, aí depois você se casa de novo. Continua sendo adultério. Se o teu cônjuge estiver vivo, conforme é dito em Romanos, no capítulo 7, verso 3, se ele está vivo, é adultério. Se passou 10 anos, é adultério. Se ele casou de novo, ele está em adultério. E se você fizer isso, você estará em adultério. Ponto final. Tá? Não se prescreve pecado. Pecado se confessa, se arrepende e abandona. Simples assim. Ah, Diego, mas não é justo. Poxa, tanta coisa não é justa. Quanto de comida você jogou fora hoje no teu almoço? Quantos na África estão morrendo de fome? É justo. Sabe? Quantas pessoas têm tanto dinheiro e outros tão pouco? É justo. Presta atenção, nós vivemos num mundo de injustiça. O pecado faz isso. E não dá para eu achar que eu vou ter o melhor dessa terra o tempo todo. Talvez você hoje não tenha o seu cônjuge do lado, mas Deus tem tido misericórdia de te dar o Espírito Santo, de te dar, de experimentar das maravilhas do céu. Tem te dado vida, tem te dado esperança, tem te dado sabedoria. Presta atenção. Talvez você ache errado, ruim, injusto o teu esposo ter ido embora, mas você ficou com os teus filhos. Você tem um olhar fraterno, amoroso dessas crianças quando elas acordam, quando elas vão dormir. Teu marido não tem isso, sabe? Tantas coisas boas que Deus te concedeu e não concedeu aos outros. Agora você vai me chamar injusto porque uma das possibilidades do pecado afligiu a sua vida, agora é injusto, agora Deus não presta, agora ai, 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 ui, ui, ui. Não, peraí. Vamos lutar pela restauração do seu casamento? Vamos. Vamos buscar restaurar isso? Vamos. Deus é injusto se isso não acontecer? De maneira alguma. De maneira alguma. Deus será misericordioso se isso acontecer. Mas ele não será injusto. Então não existe injustiça nessa afirmação. Não existe. Os termos da lei são esses. Quando você casou, se porventura você casou numa igreja católica, numa igreja evangélica, se teve qualquer cerimônia, certamente alguém te lembrou. Até a morte, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. A palavra de Deus já dizia até a morte. Então você sabia que você estaria unidos ali. E você sabia que poderia correr o risco de um dia você ser abandonado. A palavra do Senhor diz, maldito o homem confia no homem. Você confiou no seu esposo, no seu cônjuge. E talvez hoje a sua frustração está justamente por isso. Mas presta atenção, a atitude do seu cônjuge de ter ido embora, de ter te abandonado, ela é fruto do pecado. O pecado traz isso, não é Deus que trouxe isso. Então não culpe Deus. Não venha falar que Deus é injusto. Não venha falar que a lei do Senhor é injusta. Porque Paulo afirma que a lei do Senhor ela é justa, santa e boa. Então não vá por esse caminho, porque é um caminho perigoso de você pensar. Tá bom? Não pense dessa forma. E família, muito obrigado pela companhia. Eu vou deixar um apelo, se inscreva no canal, tá? Esses outros 134 mil pessoas que assistiram vídeos esse mês de novembro não se inscreveu, deixa eles comigo, eu vou atrás deles, viu? Mas você se inscreva e amanhã nós temos mais uma análise. Essa semana nós ainda temos do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, temos um outro e provavelmente nós teremos também de um padre, tá? Então, agora eu não lembro certinho, mas se inscreva no canal para você não perder as próximas análises, tá bom? Fica com Deus, família. Até mais, tchau, tchau.